Vamos ler juntos? Diz assim, Romanos 12, verso 1: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, diga, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escute bem, os teólogos dizem que das melhores cartas a quem diga foi a carta de Romanos. A carta de Romanos fez Lutero sair do catolicismo e se converter e virar protestantista. Quando ele leu o capítulo 1, que o justo viveria da fé e não pelas indulgências que a igreja católica impunhava para que as pessoas pagassem, para que a alma dela não ficasse no purgatório, a história diz que Lutero, lendo a carta de Romanos, ele se converte a Deus. Há quem diga que se na nossa Bíblia tivesse só a carta de Romanos, já era o suficiente para nós nos convertermos a Deus. Nela tem o Antigo e o Novo. Dentro da explicação teológica, Paulo foi aquele que o Espírito inspirou para escrever essa carta. E nesse período, o propósito dele começa em Atos 26, 27, quando ele é julgado, levado a Roma, o barco quase afunda, e Deus fala com ele que ninguém ia se perder, e porque ele estava sendo julgado por pregar o Evangelho. Para quem não sabe, ou vai ficar sabendo agora, Paulo era um religioso, um fariseu. Então ele estudou chamado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem doutor da lei, e aprendendo todo o oráculo acerca do Antigo Testamento, da lei de Moisés, ele virou perito, ele conhecia o rito, a cultura, o culto a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: culto é o caráter religioso considerado divino e sagrado. Se alguém faz bagunça no culto, tem lei que nos guarda e nos protege como igreja, e você pode ser preso. A Constituição diz isso. O lugar de culto é um lugar sério, porque Deus está no lugar. O lugar de culto, o significado, são atitudes de ritos pelo quais pessoas preservam o sacramento e cultuam uma divindade. Nós estamos aqui cultuando o nome de Jesus. Então Paulo, ele escreve essa epístola a Romanos no capítulo 12, verso 1. A primeira coisa que ele pede para que os irmãos rogassem é pela compaixão. Ou seja, nunca rogar em prol de si, e sempre em prol do outro. E é isso que eu aprendi. O Evangelho na minha vida e na sua vida não pode ser somente para você ser beneficiado. Você é o para-raio das bênçãos de Deus para a vida da pessoa que está aí do seu lado. Olha para ele. Quando o Evangelho atinge sua vida e você transfere o que aprendeu para o outro, aí você está sendo multiplicador da bênção de Deus. Então Paulo sabia que chegando em Roma, há quem diga que era os Estados Unidos da época, o Evangelho penetrando em Roma, porque Roma era uma capital de comércio também. O mundo vinha para Roma, como história, como berço da filosofia, próximo também da realidade que muitos gregos iam até Roma para estudar. Então Paulo sabia que atingindo Roma, se você olhar na epístola do Filipenses, no capítulo 4, lá no finalzinho, ele sauda os da casa de César. Paulo ganhou o imperador. Quando ele diz, ele está diante do rei Festo, sendo julgado pelo Evangelho em Atos, no capítulo 26, 27, eu não lembro o capítulo, por isso que eu prefiro falar os dois, um é um ou outro, mas no 26, eu acredito que seja, ele é julgado, ele fala, você não pode me açoitar. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era tanto judeu quanto romano. Por quê? Porque judeu, porque ele nasceu em Jerusalém e seus pais eram romanos. Então ele usa o benefício que ele tinha para não ser apanhar de açoite, porque um romano não podia soltar outro romano. Então nesse fato, quando ele escreve a carta, Paulo está preso, e a carta chega de alguma forma para fortalecer a vida dos cristãos, porque naquele período havia uma perseguição tão terrível contra os cristãos, que se eles não tivessem a dimensão de que era o sacrifício que Deus queria da vida deles. Presta atenção, Nero foi um déspota, um louco, que ele pegava os cristãos, há quem diga na história, que ele pega e queima 10 bairros de Roma, somente 4 ele deixa ileso, para dizer que eram os cristãos que estavam botando fogo nesses bairros.
A história diz que ele dizima o máximo de cristão, coloca cristão para ser comido por leões. Começa então uma perseguição frenética contra os cristãos novamente, não só em Atos, mas nesse período também. A história de Nero morre que ele se mata. Mas voltando aqui ao texto, quando Paulo descreve dizendo: rogai pela compaixão, apresentei os vossos corpos, ele está dizendo o seguinte: morrer por Jesus também é um culto. Eu tenho o livro dos Mártires de John Fox, uma história de uma mulher chamada Cláudia. Era uma mulher que tinha mais ou menos, se eu não me engano, 3 filhos, e ela vê os 3 filhos ser engolidos pelo leão, e depois ela, na necessidade de negar Jesus, e eles não negavam. E hoje, infelizmente, quero abrir aqui entre parênteses, qualquer motivo nos tira de cultuar a Deus. Qualquer circunstância que nos aparece, uma falta de dinheiro, desemprego, circunstância, sofrimento, até mesmo algumas batalhas que enfrentamos, que faz parte da fé. Você não pode pegar e viver o Evangelho e tentar moldar a sua vida, o Evangelho conforme sua vida. Nós que temos que nos enquadrar conforme o Evangelho. E por essa fatiação, você pega o que é melhor da Bíblia, o resto você não vive. E muitas vezes, por sermos leigos e não estudar a história da igreja, apresenta-se então palavras como essa para nós, que a gente não sabe o sentido, por que Paulo escreveu, e eu estou te falando hoje. Pessoa sangrou, homens e mulheres foram degolados. E uma dos martírios que Nero fez foi pegar os cristãos, colocar eles no seu jardim e botar fogo neles na cruz. Na história diz que eles viajavam cidade, porque em Jerusalém não havia mais madeira. Para o tanto de irmãos que serviam a Jesus, como eu e você, foram mortos e queimados na cruz. Homens que deram a sua vida para eu e você viver de qualquer jeito. Homens e mulheres que deram a sua vida para hoje, o século 21, as pessoas falam assim: olha pastor, é relativo, o que é pecado para o Senhor não é pecado para mim. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas se o Senhor me abençoar, eu farei isso. Deus não está aqui para fazer barganha conosco. Quando Paulo traz o entendimento, ele está dizendo o seguinte: irmãos, tenha compaixão, porque foi isso que Jesus teve por mim e por você, compaixão. Ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, e ele desceu e morreu morte de cruz. O Pai exalta o nome do Senhor, o nome do Filho, em Filipenses capítulo 2, porque ele morreu morte de cruz. Jesus morreu para que eu e você pudesse mudar o nosso pensamento e viver uma vida de compaixão pelo outro, viver uma vida para o próximo, através da ação social, através da pregação do Evangelho, através do perdão, através da ajuda, através da oração. Deus nos chamou para viver uma vida de compaixão pelos outros. E é isso que fortalece o Evangelho. É quando você sabe, olha para cá, se você não souber quem você é em Deus, você nunca terá um futuro em Deus. Você precisa saber que você tem um Deus que você serve, que Ele sabe que você tem problemas, que Ele sabe que você tem dificuldades, mas a única coisa que Ele quer que você entenda, que o Evangelho não é para benefício próprio, o Evangelho é em prol do outro. Então quando eles perdem a visão, Paulo reforça: olha, eu sei que está difícil, vocês estão perdendo maridos, filhos, esposa. Então ele diz o seguinte: faz uma coisa, apresente esse corpo, porque essa perseguição ela não vai parar. Tem coisas na nossa vida que você precisa entender que Deus não vai nos livrar, Ele vai permitir, para fazer você ser mais forte depois disso. O Evangelho, em vez de diminuir, ganhou força. Por quê? Porque a Cláudia, uma dessas mulheres que John Fox diz o seguinte: que quando quando os filhos é comido, cada um por vez, jogado para leões comer, de 2,5 metros de altura, o próximo seria ela, e ela olha para o marido e começa a cantar e fala: não negue Jesus. Eu pergunto para você: você está pronto para isso acontecer na tua vida? E se hoje entrasse um bandido e falasse: eu vou matar todo mundo aqui, você está pronto para subir? Porque Paulo disse o seguinte: o seu corpo vivo e não morto. Eles estão interessados num cristão vivo e não morto. Escuta,
O diabo não está interessado em crente desviado na igreja. O diabo não está interessado em pessoas frias na igreja. Ele está interessado em quem está oferecendo o sacrifício vivo com o seu corpo no culto. É pessoas que entram no culto e não ficam olhando ninguém receber poder. Ela cultua, ela adora, ela oferece a Deus o seu sacrifício, porque ela sabe que homens e mulheres pagaram um preço para chegar até aqui, e não vai viver mais a sua vida de qualquer maneira, vai viver para a glória de Deus. Aleluia! Deus está nos chamando para viver para a glória dele, querido. Olha para o seu irmão e fala isso. Deus quer que você ofereça a sua vida como sacrifício a ele. Jesus ensina que aquele que achar a sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Você não tem que viver na igreja achando que Jesus é obrigado a abençoar você. Por quê? Eu estou falando de homens e mulheres fiéis, foram comidos, martirizados, crucificados e queimados. E nesses dias, no século 21, sabe o que está desviando os crentes? A bênção. O que está desviando a gente é Deus cumprir as promessas. Então é melhor nem cumprir do que perder seu coração. É melhor você ficar na prova, porque na prova você adora, na prova você é genuíno, na prova você é simples, você adora na simplicidade, com roupa ou sem roupa, com comida ou sem comida. Bendito seja o nome do Senhor. Então entende uma coisa, a primeira coisa que você tem que entender, que o culto tem que ser sacrifício vivo. Diga para o seu irmão, sacrifício vivo. Diga santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Enquanto Nero mata vocês, vocês estão oferecendo com seus corpos um culto a Deus. Irmão, um pouquinho mais. A palavra sacrifício é chamado no hebraico de Koban. Diga Koban. A palavra Koban é um conceito fundamental para as boas novas na Bíblia. Nas línguas bíblicas, a palavra sacrifício é frequentada e retrata a ideia de aproximar-se de Deus. Diga, aproximar-se de Deus e trazer algo para Deus. Você lembra quando Deus fala para Moisés: Moisés, pede para o meu povo tirar uma oferta, que ninguém chega diante da minha presença de mão vazia. E hoje a gente tem que pregar que o crente tem que ser dizimista e ofertante. Irmão, para com isso. É claro que existem os excessos aí fora. É claro que existem pessoas que pedem, mas não faz nada. Mas existem pessoas que vivem realmente a vontade de Deus. E por que a gente não dá o nosso melhor? Porque na hora que precisamos, pastor, ora por mim. Pastor, vem na minha casa. Eu vou, irmão. Eu não vou por causa do seu dízimo, eu vou por causa do meu chamado. Eu não vou porque você é dizimista, ofertante da igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou porque você é ser humano, é meu irmão em Cristo. Nós vamos herdar o reino dos céus juntos. A ideia não tem que estar preso a receber. Olha para cá. O brasileiro, quando entra no culto, em vez de ele perguntar para o irmão que chama ele: que culto que vamos? Tal igreja. O que eu tenho que sacrificar hoje para Deus? Deveria ser isso. Porque o judeu, quando é chamado, a mente do judeu é o seguinte: eu vou sacrificar algo para Deus hoje. Mas nós somos convidados para o culto, nós só queremos receber. Chegamos atrasados, não chegamos na hora do louvor. E na hora do louvor que você tem que entregar o que Deus já te deu. Existe uma coisa, irmão, que você precisa entender: que o significado básico para a oferta e sacrifício é o ato de se aproximar-se de Deus e da presença do Eterno. Você não vem para esse culto somente para olhar e mostrar que você é bonito e bonita para Deus. Na verdade, você veio aqui para cultuar. Você veio para cultuar e não para beijar na boca. Você não veio para o culto para arrumar amigas. Você não veio para o culto para se integrar numa igreja evangélica. Não, você veio cultuar o Eterno, o Senhor. Isso é 1 hora, 2 horas, 3 horas de culto que seja. Eu vou oferecer a minha vida um sacrifício. O meu corpo está vivo diante dele. Eu não vou entrar mais na igreja com a minha mente no problema. Liberta isso hoje. Eu não vou entrar mais no culto pensando na conta que eu vou pagar amanhã. Eu vou ser por inteiro, porque eu sei que o meu provedor e o meu redentor, ele vive e irá prover todas as coisas no dia de amanhã. Então quando você oferece, é equivalente no grego, significa dádiva, sacrifício, oferta. É apresentar a Deus um sacrifício. Diga, apresentar a Deus um sacrifício. Gênesis capítulo 3, 21. Antes de Adão e Eva sair do jardim, a palavra do Senhor diz que Deus mata um animal. Diga, Deus mata um animal.
Diz assim: o Senhor fez túnicas de pele de animal para Adão e sua mulher, e se vestiu. Um culto sem sacrifício, querido, sem expressão, sem expectativa, é um culto morno, é um culto frio. E quando você vem por inteiro, você não vem aqui pensar que Deus não está vendo você, as lutas que você está passando. Ele está vendo as lutas, mas Ele está vendo toda a hipocrisia que carregamos no nosso coração também. Ele está vendo tudo, irmão. Nada pode se esconder do Senhor. Alguns textos que eu vou relatar aqui, você não precisa de acompanhar. Quais os tipos de oferta era descrita? Êxodo 12, 21 e 27, Levítico capítulo 2, 1 e 3, Êxodo 25, versículo 2 e 7, Levítico 4, 27 e 31. Deus estabeleceu esses sistemas de sacrifício desde o Gênesis. Por quê? Porque Deus estava sinalizando: Adão e Eva, vocês tinham minha presença todo dia. Após o pecado, agora vai ser por meio de sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo? Vai doer. Por isso que oferta tem que custar. Uma oferta boa é aquela que fala: meu Deus, eu não... doeu dar. Então se prepara para Deus prover também. Muito mais do que você pediu, muito mais do que você pensou, é o que Deus vai subir como energia. Deus vai derramar sobre a sua vida. Escute, olha para o seu irmão e fala assim: o sacrifício tem que ser vivo, senão ele não é santo. E um sacrifício que ele não é santo, ele também não pode ser agradável. Levítico diz que o sacrifício de um animal trazido no altar não poderia ser sufocado. Por isso que os levitas analisavam se algum animal tinha algum defeito, alguma mancha, e era separado, porque o sacrifício teria que ser perfeito. Lembra em Êxodo 12, quando Deus fala assim o seguinte: mata um cordeiro macho de 8 dias. Deus é específico no sacrifício. Deus está falando: eu quero o sacrifício perfeito. O melhor louvor não é aquele que tem unção, é você que tem unção. E o culto perfeito não é aquele que você quer entregar, é o que Deus quer receber de nós. Não entra na igreja achando que Deus é um menino, como o Fernandinho escreveu por aí. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Isso é blasfêmia. Colocou a ideia, a imagem de Deus como um menino de 15 anos cheio de espinha na cara. Deus é santo, Deus é poderoso. A Bíblia diz em Tessalonicenses que Paulo descreve a pessoa de Deus. Ele fala: ele não tem forma, mas é real. Invisível, mas real. O dia que Israel tentou colocar uma forma em Deus, saiu um bezerro de ouro do coração do povo. Porque a Bíblia vai dizer em Êxodo 32 que, demorando Moisés a descer, Arão chama o povo e pega os pingentes de ouro e de prata. Eu pergunto: de quem que era o pingente de ouro e prata? Do Egito. Porque em Êxodo, quando ele sai, a Bíblia diz: levaram animais, prata e muito ouro. Sabe de uma coisa? Deus está dizendo: aquilo que você precisa abrir mão, você precisa abrir mão. Ou você oferece a sua vida como sacrifício vivo, ou Deus não vai receber o seu sacrifício. Então quando o povo sai, Arão pega os pingentes e lança no fogo e modela. Diga modelar. Porque a ideia de que Israel 430 anos tinha de Deus era dos deuses. E o bezerro era um formato de um dos deuses do Egito. Então quando o povo, por muitas vezes você vai ler a história, ele vai dizer: o povo voltou a murmurar. Acaso lá antes do Mar Vermelho, sabia? Acaso Moisés não havia sepultura lá? E o Senhor, você nos trouxe até aqui, para esse mar estar diante de nós. Morremos aqui, não tinha sepulturas lá. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas a nossa mente está escravizada pelo mundo. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas o nosso corpo não tem sido um corpo separado para Deus. Que agora eu vou falar do segundo estágio. Deus te trouxe aqui para dizer que o seu sacrifício é uma ação de graça, é uma apresentação de alegria, é uma celebração, é a dádiva do pedido de Deus para você. Quando você, por exemplo, quem peca fica com acusação, porque é normal. Você conhece o evangelho, aí você peca, fica acusado. Aí a coisa que não é para fazer, que muitos fazem, é ficar em casa. Por quê? Porque até no perdão havia um animal para ser oferecido. Deus está dizendo: quando você errar, eu já sabia. Então quando você erra, Deus não está dizendo para você ficar na sua casa. Vem nesse lugar, sacrifício que você tem, e eu vou redimir o seu corpo, o seu culto, a sua casa e a sua vida de novo. Então nós temos isso como errado na nossa mente, irmão. Acharmos que em casa vai ser muito melhor do que no templo. É esse lugar que nós nos encontramos como igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: sacrifício vivo significa
envolver a adoração diante do sumo sacerdote. O sacrifício vivo envolve o adorador a se aproximar do sumo sacerdote, que é Jesus. Escute, nós vemos cheio de mazela, cansaço, dificuldade. Jesus está aqui, amém? Ele é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, diz Hebreus 7. Escute, se Jesus está na casa, Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que fez expiação eterna por nós na cruz do Calvário. No dia, o que eu quero dizer com isso? A ideia de que Jesus é o sumo sacerdote, e eu e você, quando vem no culto como ovelhas ao matadouro, nós vemos aqui como adoradores matar um pouco mais do egoísmo, matar um pouco mais da soberba, matar um pouco mais do pecado. Então o sumo sacerdote, ele vai analisar qual é o seu sacrifício. Pega isso, irmão, né? Abre a tua boca e adora. Então ele vem nesse culto para tentar matar, como pastor, matar aquilo que tem roubado você. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando eu e você somos adoradores, nós nos entregamos voluntariamente a Jesus. Para quê, pastor? Para que Ele possa, para que a nossa vida possa dedicar um culto a Deus agradável e vivo e santo também. Diga para o seu irmão: sacrifício vivo é ser morto pelo Senhor. 2 Coríntios 4:10 vai dizer uma coisa, não precisa de abrir, eu quero ganhar tempo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Diga: no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de Jesus ela tem que manifestar na minha vida terrena. As impurezas que existem no dia a dia, a cobiça dos olhos, os pensamentos que passam na nossa mente, que nos induz e nos tenta para culminar no pecado, é o que faz macular o nosso sacrifício a Deus. E muitas vezes a única coisa que Deus nos pede é que nós venhamos entender que quando viemos para um culto, nós viemos nos sacrificar diante dele. E não só isso, todas as vezes que você entra no culto para sacrificar, Deus se aproxima de você. Levanta a tua mão, eu profetizo. Todos os cultos que você entrar, vocês vão entrar aqui para receber, não, é para sacrificar. E o sumo sacerdote vai levantar você, vai ele vai destruir, destronar as obras do diabo na minha vida, na tua vida, na tua casa. Chegou um tempo novo na sua vida. Levanta um altar para Deus e Ele vai vir no teu altar. Olha para o seu irmão e fala assim: vem nesse lugar para morrer, irmão. Por isso que tem muitas pessoas que estão magoadinhas um com o outro dentro de igreja. Deus não mandou andar ferido na terra, Deus mandou andar morto. E morto não fala. O morto não tem tempo de ir para a casa do outro falar o que não deve. O morto não tem tempo de ter a sua própria vontade. Ele escraviza voluntariamente a sua vontade para viver a vontade do reino dos céus em sua vida. Isso é manifestação do Cristo em você. Chamamos da doutrina de mortificação, matar a carne. 2 Coríntios 4:11 continua: pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O sacrifício é voluntário. Você não está aqui nessa igreja porque alguém colocou uma arma na sua cabeça. A palavra do Senhor diz que o desejo de adorar vem de Deus. Ele colocou, você está no lugar certo. Ele te trouxe, Ele trouxe aqui, sabe por quê? Porque a nossa aliança com o Eterno tem que ser uma aliança de amor e não uma aliança de troca. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, irmão. Você precisa dEle. Por isso que alguns recebem e você não. Qual é o tipo de sacrifício que eu e você estamos oferecendo? Um sacrifício vivo ou um sacrifício sufocado? Jesus tem um livro chamado sobre a morte de Cristo. E esse relato desse livro, a morte de Jesus ao alto da cruz, o escritor ele escreve o seguinte: naquele período da cruz, no último fôlego, antes de ele falar está consumado, ele puxa onde não tem. Por quê? Porque ele não poderia morrer sem fôlego. Porque ele sabia que carne sufocada, sacrifício sufocado, o Pai não recebia. Então ele pega onde não tem.
Pega onde não tem. Eu estou falando para você hoje, estou falando dele. Pega onde não tem. Tira a força da tua fraqueza, mas você vai chegar lá. Deus está esperando um sacrifício nosso para começar a moldar e transformar a nossa vida. Mas nessa noite eu quero dizer para os que estão aqui nessa noite: o sacrifício de verdade é o sacrifício no Messias, porque Jesus está voltando e Ele está preparando a sua igreja, você e eu, para viver aquilo que temos, porque Ele se sacrificou, mas Ele ressuscitou e está vivo e está nesse lugar. Alá é para Candarai. A palavra do Senhor diz que estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas Ele não morreu, nos justificou para que pudéssemos ter vida eterna. Quando você entrega a sua vida e a aliança que você tem com Deus por amor, tudo funciona. E esse trabalho de servir Deus por amor é difícil, porque nós humanos somos tendenciosos a murmurar, reclamar e estar insatisfeito com tudo. Irmãos, olha para cá. Em fevereiro eu vou fazer uma pergunta para os que estão aqui conosco já há um tempo, e que fez Yom Kippur, que fez os 12 dias. Em janeiro tem muita pessoa dessa igreja colhendo. Já tem colhendo. Você lembra que eu falava? Em janeiro você tem que estar colhendo, irmão. Só que você faz tudo errado na caminhada e quer colher como? Aleluia. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo estava dizendo isso. Rogai-vos, irmão, pela compaixão, pelo amor de Cristo em vós, para que Ele possa constranger vocês a viver o propósito que Deus tem. Por isso que viver por amor, querido, a Cristo, Ele não precisa fazer nada, porque você tem gratidão por aquilo que Ele já fez por você. Aleluia. O amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, olha para cá: morreu por todos, Cristo morreu por todos, agora morreram. Todos agora morreram para viver para Ele. Olha o que ele diz, 15: Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então é diariamente entregar sua vida como sacrifício e morte, meu irmão. É matar o eu, é matar o ego, é matar a carne. Aleluia. Tem muita pessoa que fala assim: eu não estou pecando, mas você está na carne. Tiago capítulo 4:17 diz uma coisa: o bem que eu sei fazer e não faço, eu já cometo pecado. Se você sabe que você tem que ajudar as pessoas, por que não ajuda? Se você sabe que vir à igreja adorar o Senhor, por que não vem? Se você sabe que estar na casa de Deus é o melhor lugar, por que você não acha? Porque de fato você está aqui no corpo, mas o sacrifício não é vivo. Oi. Tem muita gente aqui tão fria, querido, tão fria, que não está entendendo o que eu estou pregando. Eu não comunico a sua carne, a sua alma, eu comunico a teu espírito. Então ativa seu espírito hoje. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você está dormindo, então Deus te trouxe nessa noite. Levanta a mão para despertar você, para voltar você a jejuar, para voltar a orar de madrugada, para voltar a adorar o nome dEle pelo que Ele é, não pelo que Ele te dá. E você verá a glória de Deus descer na tua casa, descer na tua vida. Os planos de Deus é melhor do que o meu, o caminho de Deus é melhor do que o meu, e a sua vontade é melhor do que a minha. Romanos 8:36 vai dizer: por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. É se entregar todo dia, é amanhã se levantar: Senhor, mata um pouquinho mais esse homem, dessa mulher. Senhor, entrego minha vida de novo. Olha, eu estou desviada, olha, eu estou longe de ti, mas queima o meu coração de volta. Provérbios diz que se o fogo não tiver lenha, ele se apaga. Põe lenha aí, abre a boca e adora. Põe lenha aí nesse altar, porque o fogo do Espírito vai aquecer você de novo. Alabacandarai. Abra a boca, irmão, dá lugar. Eu estou dizendo que homens e mulheres morreram para eu e você estar aqui hoje. Efésios 5:2, da onde tiramos o tema da igreja. O nome da igreja surgiu nesse texto aqui, ó. Efésios 5:2. Andai em amor. Andai em amor como Cristo também nos amou.
e entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave a Deus. Andar em amor. Comunidade? Porque é bíblico. Nós temos que entender, se o sacrifício não é vivo, ele não é santo. O sacrifício santo é todo sacrifício santo. Se se o sacrifício não é santo, ele nunca será agradável, como eu estava dizendo depois. E se o sacrifício santo tem a ver com pureza, com limpeza e separação e devoção a Deus, por que não temos oferecido ele? Diga para o seu irmão, o sacrifício tem que ser santo. É devoção, é paixão. Aleluia. Hebreus 10:10 vai dizer: é nessa vontade que ele temos sido santificados pela oferta do seu corpo, Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, voluntariamente, porque lá no Getsemane ele diz o seguinte: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele não cumpriu a missão dele, ele cumpriu a do Pai. Se esses irmãos de Romanos tivessem cumprido a missão dele, eles teriam negado Jesus. Sabe que eu quero te levar num nível, e se você entender o que eu estou pregando, é isso aqui que eu vou falar agora. Deus quer te levar num lugar até que nada mais importe. Levanta a mão e pega. Eu sinto a glória de Deus aqui. Ele quer te levar você num lugar até que nada mais importe. Você não vai negá-lo, porque se sua família morrer convertida a Cristo, eles ressuscitarão na glória. Abre a tua boca, deixa o sacrifício subir. Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Ele ofereceu a sua vida para santificar a nossa vida. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: ele não tinha um pecado, mas se fez pecado para que você fosse justo, fosse justificado por ter medo do seu sacrifício. Aí você reclama porque as coisas não dão certo. Qual é o sacrifício, moça, que você está servindo a Deus? Qual é o sacrifício que você tem servido ao Senhor? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida de pureza em Deus, de oração, de propósito? Deixa eu dizer uma coisa: não orar é pecado. Quando você não ora diariamente, você cai, a tentação te vence. Mas quando você está cheio do Espírito, a Bíblia diz que aquele que anda no Espírito, de maneira nenhuma satisfará os desejos da carne. Quando você anda em Espírito, você é um homem, uma mulher de oração. 2 horas é pouco para você, 3 horas é pouco para você. Sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus por algumas moças que a gente discipulou, porque meu coração se alegra. Nas madrugadas elas mandam versículos. Sabe por quê? Elas não estão ligadas na prostituição, elas não estão ligadas numa balada, elas estão ligadas no eterno, no sacrifício dele. E pode ter certeza, Deus ele está recebendo. Levanta a mão e pega, abre a boca, glorifique a Deus. Eu profetizo, nós ofereceremos nessa igreja sacrifício puro, santo ao nome dele, e ele virá nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Levítico 6:10. Irmão, da glória a Deus é de graça. Abre a tua boca, minha filha, por favor. Se fosse um pagode, você canta a sua picareta. No mundo você dançava, na igreja fica com medo. Na igreja não abre a boca para dar um glória. Mas chega em casa, o pagode rola, o funk rola no celular. Se eu ligar para você, que música toca? Chega disso, irmã. Não dá para misturar o santo com o profano. Tem que separar o vil do impuro, o puro do impuro, desculpa. Apocalipse vai dizer que aquele que é santo se santifique ainda mais, aquele que é justo continua na prática da justiça ainda mais. Não tem outro lugar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12:14 que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É santo o sacrifício, irmão. Dá um lugar e abre a boca e glorifique a Ele. Alabashandarai, xereque, lemansobia, alamantúria. Espírito de Deus, eu te amo. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Levítico 6, 10 e 11, vamos ler. E o sacerdote vestirá sua veste de linho. Linho é pureza, é branco, comprido. Vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Sabe por que ele vestia a calça? Não é porque ficava despido, não. O linho vinha antes de todas as roupas, porque o sacerdote não podia nem suar. Gênesis diz: Adão, tu comerás com o suor do teu rosto. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar no Antigo Testamento uma só vez. Por que ele não podia suar? Essa roupa não era só para representar a santificação, era também para não deixar o sacerdote entrar no lugar que não tinha mais trabalho, era só adoração. Olha para o seu irmão: suor representa trabalho, mas a adoração é lágrimas. Vou falar das lágrimas depois. Vamos continuar. Escute, leiam comigo. Leiam. Por isso que tem que trazer a Bíblia para a igreja. Parar de ficar namorando na igreja, parar de ficar falando dos outros. Leia a palavra. A palavra te alimenta, como me alimenta. E se eu não busco, também fico fraco igual vocês. Detalhe: você quer minha luta? Eu te dou, pega hoje. Mas se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, então continue lendo a palavra e meditando nela, e não se aparta os seus olhos dela. O linho sobre a sua carne levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Com o holocausto, com o fogo, era o sacrifício queimando e subindo a borbulha do sangue, e aquela fumaça subindo é holocausto, queima sobre o altar. Olha o que ele diz: e porá junto ao altar. 11. Depois despirá suas vestes, vestirá outras. Por que outras vestes, irmão? E levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Vou explicar. Tem glória aí? A palavra te alimenta, a palavra nos alimenta, querido. Olha o 12: o fogo sobre o altar se conservará aceso e não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias. Pela manhã sobreporá a ordem do holocausto e queimará a gordura de ofertas pacíficas. E o fogo conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Levanta amanhã, oferece sacrifício. Deus vai receber e vai derramar a sua glória na sua vida. Aleluia, adore nesse lugar. Tem sacrifício aí, irmão. Tem fogo aí, então recebe aí o fogo do Espírito. Recebe aí a glória na sua vida. Levanta amanhã, ofereça um altar. O altar é o seu coração. O sacerdote levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto. Levará as cinzas para fora da arraial. Sabe o que significa isso? Esse texto pode ser aplicado para o nosso viver hoje. Em qual aspecto? O seguinte: não podemos oferecer um sacrifício ao Senhor com resto de cinzas. Não podemos chegar hoje no culto de ontem, a unção de ontem não serve para hoje. Hoje Deus tem uma nova unção, tem um novo propósito para derramar nesse lugar. Deus está dizendo: o seu altar não pode ter cinzas. Que cinza representa o quê? Passado, mágoa, raiz de amargura. Tem muita pessoa que fica magoada, e se for perguntar por que você ficou magoada, ela nem sabe explicar. Como é que aconteceu isso? A pessoa tem um altar, em vez de ela limpar o altar, usar a veste de santidade que Jesus deu para ela, nós precisamos amanhã, no amanhecer, colocar, alinhar a nosso coração, a nossa vida, o nosso altar, tirar as cinzas acumuladas. Tira a cinza acumulada. Tira o ontem, deixa Deus trabalhar hoje, Ele vai cuidar do teu amanhã. Eu sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e um futuro que vós mereceis. O amanhã pertence a Deus. Entrega hoje seu sacrifício. Entrega. Deus quer um sacrifício vivo. Deus quer que você entregue a sua família hoje aqui no altar.
Deus quer que você entregue a sua santificação hoje aqui no altar. O fogo só vem se tem sacrifício. E a lenha é você levantar pela manhã e falar: meu Deus, isso aqui de ontem eu tenho que resolver, eu tenho que reparar as brechas. Só que você insiste em ficar com esse altar destruído. Você insiste em ficar com esse altar cheio de cinza do ontem. Cinza representa morte no altar, tem que ser limpo. Por isso que era trocada a veste. Olha para cá, lembra do linho fino? Tirava, havia um sacerdote que limpava o altar, tirava a cinza, para que no amanhecer não parasse de queimar naquele próprio altar sacrifício, e o fogo continuaria ardentemente. Você quer continuar firme com Jesus? Põe altar no seu sacrifício todo dia. Levanta amanhã, faça um devocional, ora 15 minutos, começa a ler a palavra de novo, começa a aquecer seu coração de novo, e eu tenho certeza que Ele virá sobre o seu altar. Quando você sacrifica a Deus, Ele se aproxima de você. Cinzas são o passado. O sacerdote tinha uma roupa de linho fino e não podia, escuta, ele não podia deixar a cinza cair nas suas vestes, para não manchar as vestes brancas da santidade. Não poderia manchar as vestes com a cinza do ontem. Todas as vezes que você recebe hoje a misericórdia do Senhor, se renova a cada, Lamentações 3:22, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Se ela se renova, então o sacrifício é novo, tem que ser oferecido. Quem está entendendo? Amém. Deus exige que nosso sacrifício, Deus exige que o novo sacrifício fosse isento de resquícios de outras ofertas. Mas ontem eu jejuei até 4 da manhã, jejuo até as 5 da manhã hoje. Essa madrugada eu fiquei sem dormir. Muitos de vocês não estão dormindo, é para orar. É Ele que está deixando você acordado. É Ele. Escuta, Deus traz para o sacerdote compartilha com você. Se o sacerdote não dorme, você também não vai dormir. Você também vai oferecer sacrifício pela madrugada. Cadê seu sacrifício hoje? Não pode ter o ontem, hoje é novo. Então abra teu coração, fala: Deus, dá-me um novo coração. Eu quero oferecer um sacrifício vivo, eu quero oferecer um sacrifício santo. Eu não vou manchar mais as minhas vestes. E olha para cá, escute. Ele tirava do altar, diga do altar, coração. Ele limpava as vestes de cinza do altar no templo, diga aqui no templo. E quando ele tirava essas vestes, ele colocava uma novas vestes, ia para outro ambiente. Mateus capítulo 6, versículo 6: entra no teu quarto, é esse lugar que eu vou te limpar, é esse lugar que eu vou transformar a tua vida, é esse sacrifício que eu quero de novo. Não é só no templo, é na tua casa. Levanta o altar lá e eu vou vir nele. Ah lá, levanta a mão e pega essa palavra poderosa, está vindo do céu para você. Deus tem coisas grandes esse ano. Esse ano é o teu ano, é o ano da Deus restituir a alegria, a unção, a glória, a graça. Você vai crescer, as coisas vão começar a fluir na tua vida. Quem crê, abre a boca para adorar. Dá lugar, você que ora em línguas, abre a boca, celebre, glorifique, aplauda, faz alguma coisa. Pastor, não precisa gritar, mas eu quero, e daí? Eu gritava no mundo, no carnaval, e não vou gritar para Deus, irmão. Quer dizer que quando você toma uma birita, fica muito louco, dança. Aí na igreja não quer dançar, fica arrumando mania. Essa música eu não gosto. Você não está aqui para gostar, você está aqui para obedecer, minha filha. Se a pastora falar essa, e a música vai dançar e ponto final. Você não está aqui para querer, você tem que aqui sugerir algo do Espírito e não da sua carne velha, manchada pelo pecado. Então são dois ambientes. Aqui, olha para mim, diga aqui é limpeza, que todo mundo está vendo você sendo transformado. Só que no seu quarto é transformação, porque você tem duas vestes. A veste que o pai te mata aqui no altar,
Porque aqui ele está matando você, pondo quem você é. Isso tem que fazer prático na sua vida, aleluia. Então amanhã, o que você tem que entrar no quarto e falar o que para Deus? Deus, eu sou esse cara aqui. Porque lá não tem como você esconder do pastor. Lá não tem como você maquiar que você é espiritual, Lá ele sabe que você é soberbo. Lá ele sabe que você não é dizimista. Lá ele sabe que você é um safado que traz sua esposa nos olhos. Lá ele sabe que o seu pensamento não é um pensamento que se inclina para as coisas do Espírito. E é ali que ele vai limpar você. Lá ele vai tirar essa desobediência, sua filhinha querida. Porque aqui você fala mamãe, mas em casa você fala sua bruxa. Em casa você maltrata a avó, maltrata o pai, maltrata a mãe. Quem é você? Cadê as suas vestes de limpeza aqui? Eu profetizo que Deus está dando vestes brancas para esse povo hoje aqui. Deus está dando vestes brancas para você. Eu não sou duro, não, irmão. Eu só prego o evangelho, é bíblico. Eu não fico enfeitando, eu não fico dando exemplo, eu não fico nada disso. É Bíblia, a Bíblia transforma. A palavra de Deus tem esse poder. O poder vem pela palavra, não é a palavra não é o poder pelo poder, é a palavra que gera o poder genuíno, o poder de transformação, o poder de salvação, o poder de milagres acontecer. Quer mudança? Se entregue hoje nesse lugar. Quer mudança? Se entregue hoje como sacrifício vivo, santo a Deus. Diga para o seu irmão: a sua vida é um altar, irmão, constante a Deus. Você oferece oferta dedicada a Deus. Você deveria vir aqui, não é trazer dinheiro não. Falar todas as vezes: vem aqui, faz uma aliança comigo aqui. Você não vê Jesus, mas você vê seu líder. Faz uma aliança. Não traga mais o seu dinheiro qualquer no altar não. Fala: Senhor, essa é minha oferta de sacrifício a Ti. Fala no coração, no espírito, vem com alegria. É uma aliança. Explico. A Bíblia diz que não foi a alma de Davi que se inclinou a de Jonatas. A armadura de Saul não pôde servir a ele, porque ele diz: eu não consigo andar com isso. Então ele pegou a pedra, o melhor que ele tinha, a sua ferramenta, o dom que Deus deu para derrubar o gigante. Pega isso. A ferramenta que Deus te deu é essa que você vai vencer as etapas e as dificuldades da sua vida. Deus vai fazer isso ser multiplicado na sua história. Só que a história continua. 1 Samuel 18, um pouquinho mais à frente, vai dizer que Jonatas começa a amar a Davi. Amar a Davi com a sua própria alma. Não existe amor sem sacrifício. O sacrifício de Jonas, olha para mim, tirou o capacete e deu a Davi. Capacete da salvação, da proteção. Pegou a espada e deu para Davi. Isso é oferta ou não é? Escute. Pegou o cinto e a veste real, porque Jonas era filho de Davi, herdeiro do trono. Ele se despediu do reinado dele e falou assim: olha, eu nasci para ser guerreiro, mas você nasceu para reinar e governar o povo. Você não entendeu? Agora eu vou parafrasear isso aqui. Tem pessoas dentro da igreja que serão levantadas para as nações, para as missões. Pega, eu estou falando de você. Serão pessoas que vão ganhar almas, são pessoas que vão abrir igrejas, são pessoas que vão se tornar pastores. Mas alguns Deus vai dar muito para você para que isso aconteça. Você precisa saber qual é o seu lugar. Você precisa saber qual é o seu lugar. Se é o lugar de investir ou de ir, porque alguém precisa fazer alguma coisa. Se você não vai na favela porque tem medo, então tem pessoas que moram lá e através dela nós vamos entrar lá. Você, o recurso, vai entrar lá. Você não pode ter uma mente tão infantil, tão imatura, de não perceber esses textos que eu estou te dando. É uma conexão que foi feita. E a conexão é o seguinte: você pega o seu Android ou o iPhone, você liga no Wi-Fi, você está conectado, e não para de vir download no seu celular, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de tudo que você está conectado, sim ou não? Quando Jonatas ama Davi, houve uma conexão feita na aliança, no Espírito. Então ele fala: para essa conexão continuar acontecendo, eu vou dar uma oferta, eu vou dar minha espada, eu vou dar meu capacete, eu vou dar as vestes reais. Então a alma de Davi voltou a se inclinar de Jonas. A de Jonathan. A conexão ela acontece assim. Por isso que a amizade é construída no Espírito. Amizades dentro da igreja, Jesus foi seletivo, e seja você também. Não abre a sua casa para todo mundo não.
Não abre a sua vida e sai falando que os sonhos que ainda está guardado, arquivado de Deus para você, e não aconteceu ainda. Você abre a bocona e a coisa enrola, não acontece, porque você compartilha com quem não deve compartilhar aquilo que é de Deus para você. A conexão ela acontece nisso. Aí a pessoa fala assim: pastor, Deus não fala comigo. Está falando desde o início do culto até agora com você, você não está ouvindo. Será que você está com o corpo aqui vivo ainda, irmão? Será que você tem... Quem está vivo, abre a boca e adora. Eu fico doido mesmo, irmão. É uma conexão. Se você conectar no eterno, não vai parar de vir download do céu, palavra, revelação para você. É uma fonte inesgotável. Quando você conecta teu espírito a Deus, assim como o peixe sai da água e morre, o crente que para de buscar a Deus, ele morre, ele se esfria. Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer que não apagueis o fulgor, a manifestação de Deus na sua vida. O Espírito ele trabalha na interação. Se você interage com Ele todo dia, interagir é caminhar junto, é falar: Espírito Santo, domina, governa a minha carne, porque eu não consigo. E aí você vai para a palavra te orienta, te dá a direção como fazer. Aí você não consegue só a palavra e orando, você vai para o jejum para matar um pouco mais, descer mais um nível, para aumentar a autoridade. Porque quanto mais você renuncia, mais sacrifício, mais autoridade. Abra a boca, irmão, pelo amor de Deus, e dá glória aí. Diga para o seu irmão: limpa teu altar, tira as cinzas dele. Diga para ele sim: limpa constantemente teu altar. Sim, diga para ele: cinza acumulada fedem. Cinza acumulada apodrece. Deus vai te dar poder para você não fazer nada com ele. Deus te deu uma voz bonita para você não fazer nada com ela. Não confunda chamado com ferramenta. Dom é ferramenta. Cantar e pregar é ferramenta. O propósito é as almas. Esse é o chamado. Porque o dia que eu falar: olha, eu estou dançando na igreja, mas não ganha ninguém, isso é um dom, é uma dádiva no grego. Então é a ferramenta. O dia que a perna quebrar, acabou o propósito. Até com a muleta. Você vai atravessar de um lado para o outro, tem uma menina chegando agora, você vai falar assim: olha, eu estava ali, mas eu me esforcei para te vir te dar um abraço. Esse é o propósito, é a alma. Tende compaixão um pelos outros. Olha para o Senhor e fala assim: nós nos fortalecemos juntos. Quando um está fraco, o outro levanta. Se o outro cair, o outro sustenta a mão. Aleluia. Não pode andar sozinho, é loucura andar sozinho. Não ande sozinha, peça ajuda, mas não viva a sua vida como você quer. Viva na maneira de Deus, porque Deus tem uma perfeita vontade para cumprir na sua vida. Ele tem a boa, a agradável e é perfeita a sua vontade para você. Pode aplaudi-lo. Meu Deus, eu estou 45 minutos pregando, é isso, Vitor? Vê aí. 32? 52. Eu vou mais um pouquinho. 1 Pedro 2,5 vai dizer: vós também que é pedras vivas. Diga: eu sou uma pedra viva. Sois edificado como casa espiritual. Diga: eu sou casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Olha o que ele diz: a fim de oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacrifício agora não é trazer boi, não é trazer carneiro, cordeiro, é você. É sacrifício espiritual. Quando você oferece o sacrifício espiritual a Deus, porque olha para o Senhor e fala: sacrifício vivo, santo, o último agora, digo agradável. Senão não tem como explicar o que a gente leu. Esse é o último. Se você não faz o sacrifício vivo, ele não é santo. Se você não oferece o sacrifício santo, ele não é agradável. Então tem uma escada, tem uma etapa, não pule ela. Esse aqui que vos fala, pelo menos 3 anos fechado dentro de um quarto orando. Minha mãe está ali de prova. Minha mãe falava assim: liga um monte de moça para namorar e casar com você. Eu falei: não, a minha está preparada, ele vai trazer. E ela trouxe, irmão. Olha, a pastora Camila, ela é uma bênção para a minha vida assim, querido. Só cheguei até aqui também por Deus e por ela. Deus sabe com quem liga.
Quem me conhece sabe de uma coisa, é que as pessoas querem que ela seja igual eu, isso não existe. Ela é mulher, eu sou homem. Olha para o seu irmão e fala assim: eu não vou com a sua cara. Fala para ele mesmo: eu não vou com a sua cara. Você vai com a sua e eu vou com a minha. Irmão, eu não vou com a sua. Imagina eu com a cara da Fernanda aqui. Sabe o que significa? Você tem uma identidade. Você é um indivíduo. Foi criado de maneira diferente, foi educado de maneira diferente, come coisas diferentes. Um gosta de japonês, outro não gosta. Um gosta de churrasco, outro não gosta. Um gosta de macarrão assim, outro não gosta com molho. Irmão, vai saber como que é as coisas. É Deus, irmão, Ele uniu, acabou. Olha para esse rapaz aí do lado e fala: Deus nos uniu. Olha para sua amiga e fala: Deus nos uniu. Diga o sacrifício santo. Ele também tem que ser agradável. Eclesiastes 9:8 vai dizer: esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo da unção. O óleo santo. Não deixe de lavar suas vestes. Sabe o que é isso? Arrependimento diário. É assim que você morre. Senhor, eu pequei, meu pecado é esse, me ajuda, Senhor, me perdoa. Se eu te feri, Deus, Por que o sacrifício é espiritual? Porque agora o sacrifício é aqui dentro. Olha para o seu irmão e fala: se ele olhar aí para aí dentro, se ele olhar aí dentro, o que ele vai encontrar? O que oferecemos algo para Deus sem querer nada em troca. Isso que é o sacrifício agradável. Sacrifício agradável, o que é, pastor? Oferecer voluntariamente em amor. Eu não ajudo a igreja porque me impõe. Eu ajudo porque eu vejo seriedade, e eu vejo o reino crescer aqui. Então eu vou investir onde o reino de Deus avança. Então escute uma coisa: o sacrifício ele tem que ser agradável. Porque quando oferecemos algo para Deus sem querer nada em troca, simplesmente por devoção, por paixão, tudo isso eu escrevi, tá, irmão? Sem barganha. Enquanto você ajuda as pessoas por amor e compaixão, sem esperar receber nada de volta. O sacrifício agradável é nessa medida, quando você cresce nisso. Quando você faz por amor a Deus, você não precisa ser aplaudido, porque Ele vai te aplaudir quando você entrar lá. Ele vai dizer: filho meu, entra no gozo do teu Senhor. Você não vai querer ser reconhecido, você já passou desse nível, dessa fasezinha aí, irmão. Aleluia. É um sacrifício que custa, mas tem gratidão como principal. É um sacrifício que custa, dói como outros, mas ele é oferecido por gratidão. Então não sirva a Deus por benefício, sirva a Deus por amor. Porque quando você põe amor, você tem tudo. Quando você oferece o sacrifício a Deus, olha que Provérbios 21:3 vai dizer: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifícios. Ele está dizendo: se você mentia, pare de mentir. Se você era negligente no culto, pare de ser negligente. Se você não gostava de orar, volte a orar. Se você não acredita no que eu estou falando, acredita pelo menos que Ele está aqui me usando para falar para você que ainda dá tempo de você mudar, que ainda dá tempo de seu sacrifício chegar até as narinas dele. Não, meu irmão, sabe de uma coisa? Está na hora de você acreditar que Deus te trouxe para esse lugar para viver coisas grandes. Quem crê, pega. Eu profetizo que a sua casa será visitada essa semana pela glória do Senhor. Haverá coisas grandes, você terá experiências com o Espírito Santo. Você vai estar trabalhando, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, vai ter que parar porque Ele vai descer ali e vai dizer: filho, eu vim trabalhar contigo. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Pratica o que é justo. Não adianta subir monte, ir para o quarto e continuar a mesma pessoa chata na igreja. A oração tem que nos transformar. É isso que é orar. É Deus manifestando através da sua oração, você e Ele. E quando você sai da oração, você sai mais perdoador, mais misericordioso, mais compreensível. Porque Paulo diz: rogai-vos, irmão, pela compaixão de Deus. Um culto
culto perfeito é o culto que Deus quer receber, e eu estou pregando ele para você. Entrega teu culto, irmão. Entrega teu culto, irmão. Abre a tua boca. Agradeça a Deus por pessoas que morreram no Evangelho para contribuir para a sua e a minha salvação. Você lembra de Noé? O mundo é um caos, querido. Sempre houve. Se vocês acham que esses pecadinhos da moda é desde hoje, não, é desde os dias de Noé. A mulher não poderia andar sozinha, senão ela era estuprada, violentada. Os homens eram maus. Quando Deus permite o dilúvio, destrói tudo, faz uma aliança com ele. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha o Gênesis 8:20. Noé construiu um altar dedicado a Deus, tomando alguns animais e aves, todos puros, oferecendo como holocausto, queimando sobre o altar. Você tem que analisar qual é o seu sacrifício para Deus poder renovar você, meu filho. Você pede renovo, mas o sacrifício que você está entregando é santo, é vivo, é agradável. Então como que Deus vai vir no seu altar? Arruma ele. Elias, ele reparou e o povo viu o fogo descer que é fogo do céu, restaura o teu altar. 21. O Senhor sentiu o aroma, olha aí, da oferta. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. Escuta aqui os levíticos que cantam, os que vão cantar. Deus não está preocupado com tim e fazer, tá? Antes de a adoração vem o agradável. Antes de você cantar na igreja, Deus quer que você morra. Morra fisicamente? Não. Ele quer que você morra para o mundo e nasça uma nova pessoa em você. Então tem que ter sacrifício. Por isso que todo levita, se ele não é uma pessoa de oração, ele vai virar artista. O que acontece com nossos cantores hoje? Cobram para cantar. E todo intercessor que não adora, ele vê demônio até nas treliças da igreja. Eu não gostei, tem demônio na treliça da igreja, você viu? Até no cabelo da irmã que você fica olhando, no sapato, no vestido, para depois falar: você viu como ele veio? Você viu como ela veio? Não, irmão, você está aqui para cultuar, não é para olhar ninguém não. Então o sacrifício é agradável. Quando tem sacrifício tem dor, e quando tem dor é por gratidão. Ou Noé sai de um caos. Diga: Noé saiu de um caos. Diga: Noé saiu de um caos. E a primeira coisa que o cara me faz é adorar a Deus. Quantas pessoas entram na igreja, Deus melhora a vida dela, muda a vida dela, ela para de ser adoradora. Quantas pessoas Deus já fez grandes coisas. Eu estou falando com você e comigo aqui, Deus já nos fez tantas coisas, irmão. E sabe de uma coisa? Deus não ouve música, Ele sente o perfume da nossa adoração. É a Bíblia que diz, 21, Gênesis 8. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Quando que ele diz que não? A palavra de maldição sai quando? Quando eu tenho um altar oferecido para Deus. Você está vivendo dias de luto, de dificuldade? Ofereça um sacrifício lá, e as maldições vão embora, e as bênçãos de Deus vão alcançar você. Ele diz: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Olha o que diz: porquanto sentiu no seu íntimo completamente inclinado para o mal, desde o seu nascimento. Desde quando nascemos somos pessoas más, não tem um bom que se quer. Romanos 3 vai dizer que não há um justo sequer. Todos nós pecamos, estamos longe e carecemos da glória de Deus, aleluia. Olha o que diz a palavra: enquanto durar a terra, semeadura, colheita. Diga: semeadura, colheita. Não tem como colher se não semear. Semeadura, colheita, princípio de Deus, tá, irmão? Estou pregando para você. Frio e calor. Tá frio? Tá calor? Foi Deus que determinou isso para você. Verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os ciclos naturais. A terra durará o quanto ela durar. A terra tem um período de sobrevivência. Os cientistas já sabem disso. E o crente está assim: volta a buscar, irmão, porque essa terra vai ser destruída, você vai dar uma nova terra. Hebreus capítulo 13 vai dizer que não estamos numa terra permanente, mas buscamos a futura, a celestial, a nova Jerusalém, que está sendo ataviada pelo noivo e vai descer, e eu e você estaremos com ele para todo sempre. Pode aplaudir o Senhor.
Esse sacrifício, diga, tem adoração. O sacrifício agradável, ele tem adoração, ele tem aliança, ele tem dedicação exclusiva a Deus e mais ninguém. É isso que o Eterno se agrada. Hoje Deus levantará nessa casa homens e mulheres que tem esse tipo de sacrifício de louvor aqui. Deus vai levantar homens e mulheres que tem sacrifício de louvor, de adoração, de exaltação a Deus. Eles estão aqui, deixa eu ouvir se eles estão aqui. Abre a tua boca, irmão, dá lugar. Deus tem coisas grandes. O seu sacrifício Deus quer receber. Ele vai sentir o cheiro do perfume se você está realmente adorando a Ele. Abra a boca e adora. Aleluia. Quando o sacrifício é agradável, pastor, Paulo nos ensina em Filipenses 4:18. Vou ler. Agora estou plenamente suprido. Os irmãos ajudam Paulo com oferta. Olha para cá, não é errado você chegar, pastor, olha, toma essa oferta para você pôr uma gasolina, pastor. Não só para mim, quando você olha uma pessoa simples na igreja, você fala, irmão, que número que você usa? Eu uso tanto. Deus sentiu algo de Deus, eu vou te dar um sapato. Quem está ouvindo, diga amém. Eu disse que o evangelho tem que refletir no próximo. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui hoje, mesmo doendo, mesmo você passando luta, você será uma bênção na vida do próximo. Você pode servir teu irmão mesmo nas dificuldades. Cadê a Roseli? Cadê a Roseli? Está aqui hoje? Fica de pé, Roseli. Roseli me procurou e falou assim, pastor, eu tenho um dia. Eu disse para Deus arrumar uma casa. O que Deus fez? Ela estava sendo despejada, irmão. Falei, nós vamos orar e Deus vai te dar vitória. Sabe o que eu aprendi? Que muitas lutas que estamos passando é Deus querendo fazer você reagir e não retroceder. Ele está ensinando você a ter um pacto com Ele, somente com Ele, uma aliança com Ele. E quando Paulo falou assim, olha, o excesso do recurso tem muito agora. Olha o que Paulo faz. Tem muita igreja que tem bastante recurso e não faz nada, irmão. Aí Paulo faz o contrário. Ele, ó, eu tenho recursos em abundância, desde quando recebi Epafrodito, olha o nome do abençoado, Epafrodito, com os donativos, as ofertas enviadas, como aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Ele está dizendo o seguinte, Epafrodito, no meu irmão, me trouxe o que eu precisava, eu estou plenamente suprido e não preciso mais. Sabe o que ele diz no 19? Ele diz aqui o seguinte, o Deus de toda riqueza suprirá vocês e todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, com todas as suas riquezas em glória. Quem que supre você? Quem? O que você está afoito? Tem necessidade? Então o milagre vai chegar. Eu vim nessa noite ativar você a buscar a Deus por amor. Hebreus 13:15, sendo assim, por intermédio dele oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Olha o 16, de igual modo não negligencieis, continuando a prática do bem, mutualmente em cooperação. Para quem? Pois desses sacrifícios que Deus muito se agrada. O escritor de Hebreus diz o seguinte, de igual modo não negligencieis a continuidade de fazer o bem ao próximo, porque é esse sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício não é para mim, querido. Se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, não evangelizo, venho para o culto para mim, eu e você ser renovado, somente pensando em nós, querido, é egoísmo. Isso não é evangelho. Deus quer que nós prestamos culto vivo, santo e agradável a Ele. Pessoas que estão dispostas a viver o que Deus tem, são pessoas que abrem mão da sua vida para ver o outro ser beneficiado. Deus quer isso da igreja. Alguns vão falar, pastor, é lindo, é bonito, mas isso é difícil. Eu não disse que era fácil nem no começo da pregação. Eu disse que irmãos foram mortos para isso acontecer. Se ele tivesse pensado nele, eu e você não estaria aqui. E
Quanto mais você pensa em você, você está atrasando a obra de Deus na sua vida. Quanto mais campanha você faz para você ser beneficiado, você não ajuda ninguém, não abre sua casa para evangelização, não faz nada, só quer fazer aquilo que as pessoas notam, não o que Deus está vendo no secreto. A Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se você ajudou, não fale para ninguém, guarda com Deus, porque todas as vezes que você fala para alguém, você já foi recompensado, e Deus não vai te recompensar pela segunda vez, é só pela primeira. Ajudou um mendigo, não fale para ninguém, isso guarda na eternidade, porque o galardão vai chegar por causa disso. Quem está entendendo, irmão? É esse evangelho que essa igreja prega. Aí, ó, está aí do seu lado aí, ó, a confirmação da pessoa que está do seu lado. É ele e você sacrificando ao Deus eterno. Quanto mais tempo vivemos para nós, mais estamos atrasando a vinda do Mestre. Escute, se Deus tem compromisso de me dar um carro, o dia que Ele me der, eu não tenho mais o que buscar. Então meu evangelho se resume em dinheiro, necessidade. Se eu busco Deus por causa da enfermidade, o dia que Ele me curar, eu não tenho mais motivo de buscá-lo. Mas se eu busco pelo que Ele é, as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos lares que estão aqui, o Espírito acabou de me falar aqui, por erro de prioridades erradas, está sendo comprometido o seu futuro. Olha para cá, esse dia nunca mais vai voltar. É hoje que Deus tem uma história nova para você. Ou você entra no culto acreditando no que Deus tem, ou você vai ver a vida inteira como metade de brasileiros cristãos nessa nação é. O cara é cristão, mas continua na mesma vida. Ele não muda, ele não cresce. As jovens também é a mesma coisa, os jovens aqui. Cara, cresce um pouco nas suas atitudes, se posicione. Uma vida no mundo vai trazer uma gravidez inesperada. Você está brincando com isso. Uma hora Deus não vai te livrar. Uma hora você vai estar com um cara que ele vai fingir que é uma pessoa boa, vai te levar para um lugar, vai drogar o seu copo e você vai sumir. E você brinca com isso. Eu já vi, irmão, eu já perdi pessoas assim, do jeito que eu estou falando. Esse é o mundo. Alô? Aí você está lá empolgado, o cara põe um êxtase no seu bebida. Você vai ver onde você vai parar. E aí? Estou falando com vocês aqui agora, jovens. É essa vida que vocês querem para você? Se prostituir? Desobedecer e não honrar os pais e a mãe? O pai e a mãe, desculpa, não honrar os pais? Deus quer mudança. Posicione, porque vai custar caro as suas risadinhas no culto. Vai custar caro a sua negligência que você está fazendo. Olha para mim, sabe onde vai sofrer? Na hora de arrumar uma pessoa. Pai, eu peço hoje que o Senhor me dê um marido. Aí você vai trabalhar, vai ter uma faculdade, formou a faculdade, você vai chegar na sua idade. Você fala assim: como é difícil arrumar um homem de Deus na igreja. Não é difícil não, é que você só buscou fora. Você usou sua vida com os caras do mundo. Deus travou a torneira. Ele não vai te apresentar um homem de Deus para você se você não é uma menina de Deus. Quando eu quis uma pessoa de Deus, eu me separei por 2 anos para Deus. É assim que você espera um homem de Deus. É assim que você espera uma mulher de Deus. Não é saindo orando com qualquer um que aparece. Porque quando Deus traz uma pessoa para você, Ele traz com o propósito de virar uma família. Ele não traz para você ficar namorando, não deu certo. Pare de pegar a sua vida e virar roleta russa na igreja. Ou você ora e seja uma moça, um homem de oração, ou você vai padecer na sua caminhada. É um conselho de um amigo. Qual é o sacrifício vivo, santo e agradável que tem aqui hoje? Deixa eu ver. Qual é o sacrifício que Deus não despreza, pastor? As lágrimas. Sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Quanto tempo você não chora pelo seu pecado, pela sua frieza espiritual, pela falta de oração, pela falta de meditação na palavra?
por ficar horas assistindo filme, 3 horas no cinema, compra roupa, viaja. Mas quando você vai ser uma menina de oração? Tudo isso é a vida, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa: você não quis aceitar Cristo, você não se batizou. Cadê seu sacrifício? Deus quer sentir o cheiro do sacrifício de pessoas aqui hoje. Cadê? Fica de pé, irmão.